Foi um percurso, eu acho que não tenho assim muito, não paro muito para pensar naquilo que ficou para trás. Mas agora que me faz a pergunta, posso aproveitar para fazê-lo. Nós tivemos um período começámos com projetos bastante pequenos, não é? Muito pequenos, de monólogos, com poucos atores, e depois, progressivamente, fomos conquistando mais a confiança das instituições e fomos tendo coproduções maiores, e começámos a fazer, durante um período, estivemos a fazer espetáculos com uma dimensão ou com uma escala maior, e coincidiu com um período, estranhamente, em que nós tínhamos adquirido a Mala Voadora no Porto. Nós comprámos lá o edifício da Rua do Almada, fizemos uma black box que tem 7 metros de largura, e de repente todas as nossas produções eram feitas para palcos de 13, 14 metros. E por mais que pensássemos como é que depois podemos levar isto ao nosso espaço, não era possível de todo, porque até porque não era essa a dimensão das coproduções que nos davam. E acho que neste momento estamos a conseguir um equilíbrio que é de continuar, porque precisamos, porque a estrutura já tem uma estrutura fixa que exige que se tenha algumas coproduções de maior porte, e temos que continuar a fazê-las. E ainda bem, porque elas permitem-nos fazer outro tipo de experiência, mas conseguimos agora um equilíbrio de começar finalmente, e isso deixa-me bastante contente, a estrear espetáculos no nosso espaço, no Porto. E estamos agora neste equilíbrio. Em termos de, isto mais do ponto de vista formal, não é? Em termos da forma como trabalhamos, eu acho que temos vindo, eu acho que não temos mudado tanto assim, porque a nossa forma de trabalhar é estar sempre a experimentar novas formas de trabalhar. E vão-se prendendo com ciclos. Este ciclo, neste momento, está a meio, e não o digo por causa dos apoios que temos dos quadrienais. Estamos a meio de um ciclo e que terminará agora no próximo ano, porque nós, entretanto, o quarto ano em 2021, aquilo que nós faremos é um ano mais de balanço, e que, a propósito das Magalhânicas, nós queremos fazer uma pausa na produção de espetáculos e vamos andar a fazer residências por outros países. E também cederemos a Mala Voadora do Porto para que outras estruturas possam vir para lá e ocuparem o espaço como bem entender. E conhecer outros artistas com os quais possamos vir a colaborar no futuro. De maneira que eu acho que o verdadeiro balanço será feito aí num confronto, quando conhecermos outros artistas, darmos a conhecer o nosso trabalho e perspectivar o futuro. Eu acho que aí vai ser mais um ano de balanço. Também tem sido uma experiência, porque quando nós abrimos o espaço e continuamos com o mesmo entusiasmo com aquele espaço, e no início nós, para percebermos nós não tínhamos consciência ou a importância que aquele lugar poderia ocupar, porque era um espaço tão pequeno. Acho que ele sempre foi a particularidade de ter dois estúdios de residência com um espaço de apresentação. Eu acho que é a mais-valia daquele espaço, e a centralidade, mesmo ali no Porto, e das pessoas que vêm para fazer residência, outro tipo de residência, em que as pessoas estão mesmo no meio da cidade. E nós no início não tínhamos muito uma ideia do que é que seria programar, o que é que iríamos programar. Portanto, basicamente nós dissemos: estamos abertos, e fomos recebendo propostas, e as propostas foram muito mais do que nós estávamos à espera. Tanto que, rapidamente, nós tivemos assim cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a aceitar. Basicamente, geríamos as propostas que nos chegavam, não apresentávamos nenhuma linha orientadora do tipo de espetáculos que queríamos lá fazer, ou do tipo de iniciativas que queríamos promover, fossem só residências, fosse apresentação de espetáculos, fosse apresentação de ensaios abertos, ou outras coisas mesmo de exposições ou de concertos. Mas rapidamente percebemos que nós não poderíamos estar só com aquele espaço aberto, que tínhamos que criar uma equipa
própria para aquele espaço, e aí, claro, que começou a complexificar-se a nossa relação com aquele espaço, não do ponto de vista artístico, mas mais do ponto de vista funcional, que demos-nos com despesas porque não era possível estarmos a receber lá artistas. Nós próprios também continuávamos com a nossa produção artística, portanto nós não podíamos estar lá a receber os artistas, tínhamos que ter lá um produtor, tínhamos que ter lá um diretor técnico que fizesse o acompanhamento, porque uma das características daquele espaço era receber projetos de gente nova, gente que não estava preparada com estruturas, que não tinham estruturas que pudessem acompanhá-los do ponto de vista técnico, de maneira que nós percebemos rapidamente que nós tínhamos que oferecer isso às pessoas. E nesse processo acabou por ser um bocado pesado para a Mala Voadora enquanto estrutura de criação, porque tinha de partilhar o dinheiro que tinha para criar também para programar lá para cima. E nós quisemos logo desde o início não cobrar nada às pessoas que lá apresentassem espetáculos, antes pelo contrário, nós depois conseguimos conquistar, foi também devido a um esforço e uma vontade, sobretudo mais vontade, do que propriamente a disponibilidade financeira, porque o dinheiro tinha que vir de algum lado, de dar algum financiamento às companhias que se lá apresentassem, ou artistas que se lá apresentassem. E depois, isto foi um segundo período, tivemos cerca de 2 anos, assim, 2, 3 anos, e depois finalmente nós percebemos que estávamos a ser um bocado esquizofrénicos, que era o que é isto, nós estamos a programar, por um lado, e estamos a criar espetáculos por outro, e parece que as duas coisas não se contaminam. E a minha vocação não era ser só programador, nem ser só criador. Nós também contávamos numa equipa mais alargada em que distribuíamos estas tarefas, mas aquilo que também tornava particular o caso da Mala Voadora era de nós sermos artistas que programam. E enquanto programadores, também o que é que isso poderia mudar a nossa forma de continuar a fazer espetáculos. De maneira que então encetámos, já há cerca de 2 anos, um novo período que é de as pessoas que lá vão. Isto, claro que também é uma experiência, e eu acho que para o ano nós vamos outra vez experimentar outra modalidade, que ainda não sei bem qual, porque vai depender muito das verbas que teremos disponíveis para decidirmos o que é que podemos fazer com aquele espaço. Neste momento nós reduzimos bastante o tipo de a programação que recebemos lá no espaço, damos possibilidades mais intensivas, podem não ser tão visíveis para fora, mas os artistas estão lá num período de residência mais longo, e aquilo que nós procuramos é ter algum ponto em comum com esses artistas que estão lá a fazer residências ou a apresentar espetáculos, para que nós possamos encontrar-nos com esses artistas, eu, por exemplo, ou o José Capela, e sentarmos e conversarmos sobre o trabalho que o artista está lá a fazer, que trabalho é que nós estamos a fazer, e não é bem uma colaboração como a Mala Voadora tende a colaborar, como este caso do Mani com a Débora Pearson. Tu estás lá em residência, nós depois vamos jantar, tu falas-me do teu projeto, eu posso contribuir, dar algumas ideias para ele, tu fazes o mesmo comigo e não existe aquele pudor no final do jantar a dizer: Pedro, essa ideia é muito boa, mas para mim não serve, porque não há aquela coisa, não, eu tenho que incorporar a tua ideia porque isto é um trabalho em conjunto e temos que chegar, a proposta de chegarmos os dois a um espaço comum. E neste momento é isso que fazemos, por exemplo, neste preciso momento está um programador, o Peter, que apesar de ser checo vive na Alemanha, e ele tem um espaço de programação que é um barco, e está durante um mês a fazer residência, e ele próprio depois vai, no dia 25, 26 e 27, vai fazer um fim de semana de programação da sua responsabilidade, e nós demos-lhe a chave, temos um técnico para dar apoio, temos uma produtora e disse: faz aquilo que quiseres. E nós, para o ano, vamos para o barco dele e faremos o mesmo. Nós estamos a experimentar estas modalidades porque apesar do dinheiro poder ser reduzido para esta parte da programação, não é? Também não nos parece de todo indicado que o espaço esteja ali encerrado só à espera que a Mala Voadora, agora que começou a produzir espetáculos de propósito para o seu espaço, como foi este caso do Mânico exterior lá, não pode estar só fechado durante 3 meses, um espaço tão central, e sobretudo quando há tantas pessoas a precisar de espaço para apresentar os seus trabalhos.
Não, nem acho que seja vil. Nem acho que seja vil. Este ano, a Malavadora disse, vamos trabalhar sobre dinheiro. E apetecia-nos trazer para o espetáculo. Isto nas artes visuais nem é tanto, não há nenhuma novidade neste tipo de proposta. Mas normalmente o dinheiro tende a ser uma coisa invisível, nomeadamente no meu caso, nos espetáculos de teatro. E nós quisemos trazê-lo para o centro e como matéria inspiradora e transportar esse material que normalmente não faz parte da cena para dentro da cena e ver o que é que nós poderíamos fazer com ele. A ideia inicial até era uma coisa mais poética sobre o dinheiro e interessava-nos o dinheiro enquanto matéria mesmo e de trabalhar do ponto de vista cenográfico sobre as notas. E foi no diálogo com a dramaturga Deborah Pearson que nós convidámos para fazer um dos trabalhos sobre dinheiro. Nós fizemos, o anterior era dinheiro, este chama-se Money. E nós começámos por trabalhar nos dois espetáculos ao mesmo tempo e um acabou por influenciar o outro, não sei qual deles influenciou mais um ou o outro. Não é nenhum fascínio, eu acho que, como eu estava a dizer, nós não temos nada a uma versão que o dinheiro é péssimo e que é lá está aquilo que me estavas a dizer, o vil metal. Nós acho que fazem-se coisas, como eu estava a dizer, fazem-se coisas ótimas com o dinheiro, nomeadamente espetáculos. Podem ser ótimos ou podem ser péssimos, mas esperemos que este seja ótimo. Pois, sabes, não foi por nenhuma... eu acho que aconteceu naturalmente. No caso da Amazónia, a ideia veio por estarmos a falar, era um grupo de artistas europeus, não é, que ia para a Amazónia e que queria vestir aquela camisola e daí tenha existido aquela adoção de um registro mais identificado com a América Latina, das telenovelas ou da radionovela, como teve início. E aí foi o formato e de uma forma bastante direta sobre este formato que nós associamos mais com aquela geografia. No caso agora do dinheiro e do money, como eu te digo, a ideia inicial para o dinheiro era nós fazermos uma viagem pelo mundo. Era um conjunto de indivíduos que fazia uma viagem pelo mundo, tipo fazia caçadas em África, fazia prospecção de territórios virgens à procura de petróleo, fazia cruzeiros paradisíacos com a amante, etc, etc. E aquilo que nós queríamos fazer era, enquanto estas pessoas viajavam por esse mundo, utilizávamos como cenografia, ou um dispositivo cenográfico, as paisagens e pessoas que os diferentes países do mundo escolhem para representar nas suas notas. E depois, acho que foi com o diálogo, no diálogo com a Débora, em que ela veio com a ideia de fazer a gravação de uma sitcom, e no que é que isso tem de uma espécie de alienação de entretenimento, porque servia mais o propósito da forma como ela quis tratar o tema do dinheiro, qual é o papel do artista. E eu acho que isso acabou por nos influenciar e que nós pensámos, bem, se nós estamos aqui à procura de um conjunto de indivíduos que viajam pelo mundo e que tem bastante dinheiro, acho que fez de repente ali um clique que era, mas isso nós temos o Dallas. E que era, de facto, foi um produto cultural dos anos 80, tipo, a cultura americana sempre foi muito exportada, não era? Já era anteriormente, mas com o Dallas dá-se de uma forma muito mais massificada. E ali aquilo interessou-nos, eu próprio vi o Dallas quando era miúdo, nos anos 80. Nos anos 80 o Dallas passava, acho que em 190 países. E estava traduzido, dobrado, em, não sei, 70 e tal línguas. Era assim uma coisa disparatada e o mundo estava fascinado. Havia excursões até ao Texas, porque achavam que as pessoas todas, apesar daquele período logo no início do Dallas, a América viver uma espécie de austeridade, havia um fascínio daquele glamour e daqueles carros e daquelas famílias e do whisky e das festas e das amantes, e não havia
aquilo que dava a entender uma espécie de vacilão capitalista era relegada para um segundo plano completamente... Era só ao nível da intriga daquela telenovela e nada... E havia muito mais uma adesão, era para o lado positivo que esse estilo de vida apresentava do que propriamente alguma consciência do que é que aquilo poderia trazer. Mesmo quando o JR decidia ir para o Sudeste Asiático e subsidiava revoluções para que governos caíssem, para continuar com o seu negócio, com o cartel do petróleo. E depois é engraçado perceber como isto ainda faz ecos hoje em dia, e neste momento estamos aqui à beira de um limite qualquer, mas isso já se fazia, sempre se fez, não é? Eu acho que aquilo, o money, o público quando entra na sala estúdio, aquilo que é dado a ver ao público não é um espetáculo de teatro, digamos assim, uma narrativa de uma intriga teatral que se dá-se a ver a gravação de 2 episódios de uma sitcom que, em princípio, as pessoas seguem em sua casa. E as pessoas, normalmente, eu nunca estive a ver coisas na net sobre isso, assistir a esses programas ao vivo, porque eles precisam mesmo de público para estar ali, para que sejam um pouco... orientem o público que está em casa para aderir àquilo que depois está a ser visto, quando é que se devem rir, quando é que devem aplaudir, quando é que se devem mais emocionar, ou sentir empatia com as personagens. E é uma sitcom e as pessoas... Aquilo é um bocado inebriante, não é? Porque há um animador que está lá com as pessoas, neste caso sou eu, o animador de público, e que está a orientar as pessoas como é que elas devem comportar para que tudo aquilo funcione bem e que aquela máquina toda muito bem oleada e aquilo tem uma estrutura muito simples e está toda montada de uma forma muito... Parece um mecanismo de relógio para funcionar bem, porque é assim que aquele sistema funciona. E aquilo tem uma espécie de paralelismo com o nosso cotidiano e como nós vivemos aqui numa convenção em que damos por adquirido coisas que nos são completamente artificiais, neste caso o dinheiro, e que assumimos que a forma de lidar com ele, não o questionamos, e porque ele está de tal forma... como é que eu ia dizer isto? Está de tal forma tecido com o nosso cotidiano que nós não conseguimos rasgar o pano. A curiosidade nesta sitcom é que a realidade que aqueles 4 amigos vivem ali naquele apartamento é uma realidade que para nós é bastante lúdica desde que o tema do dinheiro não seja introduzido. Porque parece que a Débora inspirou-se de alguma forma nos Friends, em que houve uma altura, há uma contestação nova-iorquina a dizer, mas como é que aquelas pessoas que não trabalham, que têm problemas de dinheiro, que não têm muito dinheiro e vivem naquelas casas fantásticas? E são coisas que assim, tipo, isto nem se questiona. Isto é para as pessoas estarem sentadas em casa e divertirem-se com as piadas. Esse tipo de questionamento não é chamado para aqui, não é para isto que isto serve. E as pessoas estão ali e é dado ao público da sala estúdio a ver esta trama muito, muito lúdica. E a dada altura, uma personagem traz o tema do dinheiro e depois as coisas começam a correr mal. Começam a correr mal, não propriamente na intriga ou no argumento da sitcom, mas na própria estrutura do dispositivo da sitcom. E pronto, e depois começa tudo a correr até ao final, que é o caos. E a própria autora disse que... E ela fala com... ela viu um documentário na Netflix sobre o futuro do capitalismo e aquilo tocou-lhe muito e ela percebeu, apesar dela ser uma pessoa muito rica e ter vivido sempre um bocado aliada da realidade de grande parte da população, ela percebeu que não podia viver de uma forma leviana mais, e mesmo que deixasse de trabalhar, ela tinha que usar a sua plataforma, que é a sitcom, e ela, enquanto autora, criadora dessa sitcom, para usar aquilo como uma espécie de plataforma para dar uma lição de moral ao mundo e abrir os olhos e dar a ver a luz e o quanto
e o quanto nós vivemos alienados. Claro que isto com bastante ironia. E então ela própria resolve dar cabo do espetáculo e transformar aquele último episódio, que é normalmente de uma sitcom que as pessoas gostam, transformar aquilo tipo, acabar de vez com aquilo. E ali depois há uma espécie de conflito que é eu, enquanto animador de público, a que também não é alheio, mas isso é a minha personagem, que não é alheio o facto de eu ser o encenador do espetáculo, não concordo com isso, porque eu acho que os espetáculos não servem para dar lições às pessoas. Não concordo e acho que não é para aquilo que me pagam é para estar ali a entreter as pessoas e eu quero é que o espetáculo continue com o The Show Must Go On. Eu acho que em Lisboa continua a haver muito mais, há mais estruturas que estão cá sediadas em Lisboa. Em termos da oferta cultural, eu acho que o Porto tem, nestes últimos anos, conheceu com a nova direção artística do Rivoli, há bastantes espetáculos quando eu estou lá e que nunca passa um fim de semana que eu não tenha um espetáculo que eu próprio tenha interesse em ver. E nesse aspecto a oferta cultural do Porto está bastante boa. Não sinto, a qualidade também dos artistas que se apresentam no Porto, não vejo ou não estabeleço assim uma grande diferença. Há de facto ainda mais teatros aqui que podem coproduzir os artistas que residem aqui em Lisboa, e no Porto a quantidade de teatros disponíveis para coproduzir é menor. Daí que se calhar também a produção cultural local seja menor no Porto do que aqui em Lisboa. O que não significa que seja a mesma coisa do ponto de vista da qualidade. Porque acho que ainda aqueles que são apresentados, apesar de serem em menor número, têm uma qualidade tão ou melhor que a de Lisboa. Não sei, tipo, ainda, nós estamos com alguns planos para o futuro, mas ainda é muito cedo para ainda é muito cedo para falar sobre isso. Temos o próximo espetáculo, eu posso dizer agora para o futuro, no próximo espetáculo vamos fazer uma ópera, que será uma colaboração, coprodução com o Teatro Nacional de São Carlos. Depois, nós vamos continuar a fazer uma família inglesa. Eu estava a imaginar que nós iríamos acabar com uma família inglesa, tanto que a próxima família inglesa será sobre fins. Mas nós encontramos agora um novo fôlego na família inglesa, que é nós próprios também estrearmos espetáculos nossos no âmbito da família inglesa e como foi o caso do Money, e recomeçar novas relações. A família está a ficar um bocado promíscua porque estão sempre a aparecer novos membros. Quando porque nós já tínhamos pensado, tipo, isto é uma família inglesa, terá uma duração, começou tudo com o nosso relacionamento com estruturas inglesas com as quais iríamos fazendo espetáculos. E depois pensámos que naturalmente a coisa teria uma longevidade de 5 anos e depois 6 anos e depois partiríamos para outras famílias. Só que eu acho que a relação que temos vindo a estabelecer não só com ingleses, mas também escoceses e outros, e agora com o Brexit ficámos ainda com mais vontade de não acabar com uma família inglesa. Portanto, vamos continuar a fazer, o Chris Thorpe para o ano e o Kieran Early vão escrever textos para nós estrearmos no âmbito da família inglesa. E depois, em 2022, como eu tinha dito, em 2021, nós vamos andar pelo mundo a conhecer outros artistas e ver que outras famílias nós podemos estabelecer para o futuro, e aquilo que eu quero é que seja mais plural e que pelo menos neste momento eu não me vejo tanto eu a escrever os textos e a dirigir os espetáculos. Apetece-me que exista mais uma contaminação e que ainda se destrua mais uma hierarquização nos espetáculos, de ser o diretor e o autor, e que existam outros artistas que nós possamos conhecer e que venham colaborar connosco e que possam trazer para o mesmo nível de importância da direção ou do texto, a música ou a luz, e que possamos descobrir coisas novas. Jorge, muito obrigado. Obrigado eu.